Meia, Não, tava lá, Brasil. dia 18 de dezembro, daqui a pouco é Natal. Vamos começar então prosseguir com a nossa leitura, mas antes vamos fazer uma prece. Alguém se voluntaria? Então vamos Posso fechando aqui. fazer, Ana. Tá, então faz aí, Silvia. Então vamos agradecer a Deus, nosso Criador, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a esse querido apóstolo de Jesus, Paulo, a esse querido irmão Estevão, tanto nos ensina com tudo aquilo que plantou durante a sua caminhada terrestre, e nós possamos aprender e internalizar todo esse estudo, pois ele é de grande proveito para a nossa evolução espiritual. Então pedimos a Deus e aos nossos amigos espirituais, em especial ao nosso anjo guardião, que nos auxilie, nos intuindo sempre a buscarmos os caminhos mais acertados e, acima de tudo, trabalharmos no bem. Então, que assim seja pela graça de Deus. Seja pela graça de Deus, obrigada, Silvia. Vamos lá, meninas. Antes da gente começar, eu queria só. Eu recebi, não sei de onde, eu não sei de onde é que veio isso, mas eu achei interessante. Encontrei em cima da minha cama, acho que materializou lá, porque vem escrito assim: etiqueta para quem tem alguma deficiência física, né? E aí achei muito interessante que ele falou algumas coisinhas assim, eu digo, amanhã eu vou falar com as meninas, né? Que é você se reportando, você falando à pessoa, né? Com alguma deficiência. Antes de você já apontar, você perguntar à pessoa se ela gostaria que você fizesse alguma menção, ou, enfim, endereçasse aquela pessoa de que maneira, né? Como um deficiente físico, como uma pessoa. Ele fala aqui, fisicamente desafio, quer dizer, eu estou traduzindo literalmente em inglês, né? Mas é fisicamente desabilitado, enfim. Oh, perdão, o meu telefone. Tô falando com a Valéria aqui. E uma outra coisa, deixa eu ver, Você falou outra, fisicamente desabilitada, sim, é isso? sim, com ou fisicamente desafiada, alguma coisa assim, né? Pessoa com algum desafio. Uma outra coisa é o espaço da pessoa, né? Da gente respeitar o espaço da pessoa. E uma coisa que eu nunca tinha pensado, eles falam aqui que a cadeira de roda, por exemplo, para aquela pessoa, ele considera a cadeira de roda como uma extensão do seu corpo, é como parte do seu corpo. Então, que você não tocasse, que você não chegasse muito perto daquela cadeira, porque para aquela pessoa, a cadeira é parte do seu corpo. Então, uma coisa que a gente deve fazer não tocar, nunca se tem umas cadeiras que tem assim um consolezinho assim, nunca utilizar aquilo ali como algo para você deixar alguma sacola, algum item, algum objeto, e você manter uma certa distância, né? Do mesmo modo como a gente mantém uma certa distância com relação a outra pessoa, respeitando o espaço daquela pessoa. Uma outra coisa também é a comunicação. Quando você for conversar com a pessoa, você não chegar muito próximo, porque obriga ela a ficar com a cabeça muito, com o pescoço, né, muito elevado. Então, que a gente mantivesse uma certa distância para a pessoa, então, ficar mais ou menos a nível, né, olho a olho, se possível, a gente puxar uma cadeira e sentar e conversar no mesmo nível. São coisinhas, detalhezinhos assim que eu achei bem bacana assim de
de comentar. Inclusive, quando você for oferecer ajuda, você não sair correndo e ajudar. É, perguntar primeiro, né, se a pessoa precisa de ajuda. Mas, enfim. São etiquetas, ele chama disability etiquette, ou seja, etiqueta, eu nem sei como traduzir o negócio dele, mas etiqueta para lidar com quem tem algum desafio, né, físico. Enfim, vamos lá. Ó, estamos no ano 35, deve estar lá por meado de julho, agosto, por aí. Já sabemos que Estevão está aqui já no dia, né, para a sua sentença. Já estão todos lá do Sinédrio, todos do templo reunidos e prontos para fazer todos os rituais, como manda o figurino na época, porque assim Paulo queria, né? Saulo queria que seguisse todos os rituais e existia ali um protocolo para a execução daquela sentença. Uma coisa que a gente percebeu, quando a gente leu da última vez, né, foi a fúria do povo, né, contra o Gesiel, a figura daquele homem, né, que já estava ali, já muito pálido, muito magro, cambaleante, né, já estava já enfraquecido. Ele demonstrava ferimentos no corpo, sinais de que ele havia sido torturado na prisão, mas ele se encontrava extremamente sereno, como aquela pessoa que está pronta, né? Ele sabe o que vai acontecer, mas ele está pronto e ele está muito firme na fé que ele tem. Ocorre, então, um momento em que rasgam a roupa de Gesiel, e aí Emmanuel fala, né? Quase nu, suportara todos os agravos sem uma queixa. E esse quase nu, para a gente chama atenção porque quando Jesus foi também crucificado, ele também foi colocado somente com aquele, né, pouco pano suficiente para cobrir ele ali minimamente. E isso, na cultura da época, era uma como é que se diz assim, um ato de extrema humilhação, porque para uma pessoa naquele contexto, naquela cultura, se apresentar em sociedade daquele modo, era muita vergonha. Muita vergonha. E era tanta que eu estava pensando nisso hoje de manhã, que no texto aqui ele cita que um soldado romano, um dos que estavam escoltando ele, pega então o seu manto e meio que ajeita, né, as vestes ou os frangalhos, o que sobrou das vestes de Gesiel, para cobri-lo ali minimamente. Será que aquele soldado fez isso por pena? Era um soldado, ele estava só executando, enfim, eles não tinham tanto respeito assim pelo povo hebraico, sobretudo os pobres. Então, mas aquele cara certamente sabia o significado de você estar ali seminu na frente de uma sociedade, né, da comunidade. Era uma vergonha muito grande, era uma humilhação muito grande. E aí a gente parou no momento em que Gesiel, ele fala assim, Estevão pensou, quem sou eu e quem era o Cristo? Essa íntima interrogação propiciava-lhe certo consolo. O príncipe da paz fora arrastado pelas ruas de Jerusalém sob o escárnio das maiores injúrias, e era o Messias esperado, o ungido de Deus. Porque, sendo ele homem falível, portador de numerosas fraquezas, haveria de hesitar no momento do testemunho. É uma coisa muito, muito forte o que Emmanuel está falando aqui, porque olha como foi
a atitude, né, de Estevão no momento crucial da vida dele, nesse momento em que está sendo posto à prova em tudo que ele conhece, ele tem fé, ele então lembra-se da figura de Jesus, ele vai buscar a figura de Jesus como exemplo, né? E está lá no livro dos Espíritos, né? Qual foi o maior exemplo, né, que Deus proveu para a humanidade, né? E a resposta é bem curtinha, né? Jesus. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. E Gesiel, ele fez exatamente isso. Ele pegou aquela referência, né, e foi seguindo e dizendo assim, não, olha, Jesus passou por isso muito mais, então vamos lá. É, e com o pranto a escorrer-lhe no rosto lacerado. Ele tinha dor, ele estava chorando, ele estava profundamente angustiado e triste, como qualquer ser humano, qualquer um estaria, mas ele se mantinha firme na fé. Escutava a voz cariciosa do mestre no coração. Vamos prestar atenção nisso, é como a gente sempre fala. Emmanuel não desperdiça a palavra, ele tem uma precisão cirúrgica. Então, quando a gente vê ele falando, repetindo a palavra várias vezes, ele está chamando a atenção de alguma coisa. Então, essa palavra coração, ele vai repetir muitas vezes. Ele está querendo dizer o seguinte, gente, Gesiel, Estevão, trazia os ensinamentos do mestre no coração. Então, por isso que ele sabe acionar essa ferramenta aí da fé, ele sabe acionar essa ferramenta do amor para pôr em prática na sua vida, né? A fé que ele trazia não era uma coisa de intelecto, era algo que estava realmente internalizado, estava no coração dele. Várias vezes a gente vai ver Emmanuel citando isso, né? A fé no coração, o sentimento do coração, a paz no coração, a serenidade no coração. Emmanuel está sendo muito preciso quando ele está falando isso. E, novamente, quando ele repete muito uma figura de linguagem, aí a gente pega e faz a analogia com o que está acontecendo com Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, como é que Emmanuel descreve o estado anímico, psicológico de Saulo nesse momento? Saulo, ele está angustiado, a cabeça dele está a mil, né? Porque está existindo um conflito entre alma e o intelecto. A fé de Saulo está só no intelecto, é só uma coisa intelectual, mas a fé de Gesiel está no coração, né? Todo aquele, e aí ele diz, e com o pranto a escorrer-lhe no rosto lacerado, escuta a voz cariciosa do mestre no coração. Todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga os meus passos. É tão difícil, né? Quando a gente está ali enfrentando, enfrentando o nosso dia a dia, né, Gracinha? É brabo. Tome sua cruz e me siga. Mas aqui está Gesiel e Emmanuel trazendo para a gente um exemplo, e graças a esse livro, gente, porque é esse livro que está trazendo todos os detalhes importantíssimos dessa lição de vida, né? Que foi a trajetória de Estevão. Outra coisa que a gente deve pensar é que, engraçado, todo aquele que quiser participar do meu reino, negue-se a si mesmo, é a primeira condição. Tome sua cruz, ou seja, assuma, né, tudo mais que vem no pacote e siga meus passos. Saulo de Tarso sabe fazer isso. Ele sabe negar a si mesmo, ele sabe seguir a disciplina, seguir a sua fé. Só que neste momento ele está com o foco errado, ele está com a direção equivocada, né? Mas ele sabe fazer isso, né? Por isso ele é o vaso escolhido. É, era preciso negar-se
para aceitar o sacrifício proveitoso. Ao fim de todos os martírios, deveria encontrar o amor glorioso de Jesus com a beleza de sua ternura imortal. O pregador humilhado e ferido recordou o passado de trabalhos e esperanças. Parecia, olha aqui, gente, eu nunca tinha me atentado para esse detalhe. O pregador humilhado e ferido recordou o passado de trabalhos e esperança. Ou seja, ele usou também os 2 anos, ou ele foram 2 anos e pouco, que ele trabalhou na Casa do Caminho. Então, quanto consolo que aquele tempo ali empregado, investido no serviço do bem, trouxe para ele nesse momento. Eu não tinha me atentado até agora. Toda vez, você pode ler milhões de vezes, vai ter alguma coisa interessante para ver. Da mesma forma para a gente, né? Quando você chega na sua hora máxima ali, você vai olhar para trás, né? Como eu investi meu tempo, né? Parecia-lhe rever a infância saudosa, na qual o zelo materno lhe incutira os fundamentos da fé confortadora. Eu fico muito curiosa com relação à mãe de Gesiel. Se eu tiver a oportunidade um dia, eu adoraria ter conhecido o Chico, porque senão eu ia pedir a Chico, Chico, pelo amor de Deus, pergunta a Gesiel pergunta a Emmanuel quem era a mãe de Gesiel, porque essa mulher devia ser muito especial. Essa mulher formou esse filho, né? O Gesiel ela foi a base para essa família, tanto para Gesiel como para Abigail. Muitas vezes isso é citado, mas interessante que no livro nem o nome dela é citado. Coisa de espírito elevado, viu? Certamente coisa de espírito elevado. Depois as nobres aspirações da mocidade, a dedicação paterna, o amor da irmãzinha que as circunstâncias do destino lhe haviam arrebatado. Ao pensar em Abigail, experimentou certa angústia no coração. Agora que deveria enfrentar a morte, desejava revê-la para as últimas recordações. Relembrou a derradeira noite em que haviam permutado tantas impressões de ternura, tantas promessas fraternais na lôbrega prisão de Corinto, né? Lembra que na noite anterior eles tiveram um diálogo muito bacana, da qual noite essa que nenhum dos dois nunca mais esqueceu. Apesar dos movimentos renovadores da fé, de cujos trabalhos compartilhava ativamente em Jerusalém, jamais pudera esquecer o dever de procurá-la, fosse onde fosse. Emmanuel não cita, nesse momento, enquanto ele estava lá em Jerusalém, quais os esforços que ele empregou para poder encontrar sua irmã. Mas ele estava talvez procurando em Corinto, e ela não estava mais lá em Corinto, né? Ela já havia ido com a família de Zacarias para Jope. E outra que ele mudou de nome. Então, ele não podia se identificar como Gesiel, né? Ele fez essa promessa. Então, isso deve ter dificultado. Enquanto em derredor se multiplicavam impropérios, no turbilhão de gritos e ameaças revoltantes, o sentenciado chorava com as suas recordações. Já pensou que se você, né, tá ali sendo apedrejado e você, por um momento, você se sente assim, cadê minha família, né? Cadê todo mundo? Socorrendo-se, ó, aí vem novamente ele. Eu tô aqui me lamentando por ele, aí vem. Socorrendo-se das promessas do Cristo no Evangelho, experimentava brando alívio. A ideia de que a irmãzinha ficaria no mundo entregue a Jesus suavizava-lhe as angústias de coração. Isso é que é fé, gente. O resto é, né?
É o resto. Mal não saíra de suas dolorosas reminiscências, ouviu a voz imperiosa de Saulo, dirigindo-se aos guardas. Algemai-o novamente. Tudo está consumado. Sigamos para o átrio. Esse livro, ele, novamente, ele traz muitos detalhes interessantes e importantes. Por que que eu digo isso? Porque tem algumas referências que falam que Gesiel teria sido levado para fora dos limites da cidade e apedrejado num dos portões. Inclusive, existe até, se eu não me engano, em Jerusalém, um, um local de visitação onde ali disse que Gesiel teria sido apedrejado ali, que é junto de uma das portas de Jerusalém. Mas aqui no livro está dizendo que não, que ele foi apedrejado no átrio, ou seja, no pátio do templo. Estava ali dentro ainda da cercania da cidade. É, o discípulo de Simão Pedro, aí quando Emmanuel chama assim, né? O discípulo de Simão Pedro. Significa que também Simão Pedro passava né, pela cabeça de Gesiel. Simão Pedro foi o evangelizador ou o mentor de Gesiel, né? Porque foi através de Pedro que ele veio a conhecer o Cristo, ele veio a conhecer todos os ensinamentos. Inclusive, foi através de Pedro que ele veio a conhecer detalhes da personalidade de Jesus, né? O discípulo de Simão Pedro, nesse momento ele está ali com Pedro, né? E tudo que Pedro passou sobre Jesus, estendendo os pulsos para receber as algemas, sofreu pancadas tão fortes de um soldado inescrupuloso que dos pulsos feridos começaram a jorrar muito sangue. Estevão, porém, não fez o menor gesto de resistência. De quando em quando levantava os olhos como se implorasse os recursos do céu para os seus minutos supremos. Não obstante, os apulpos, né, as vaias e as chagas que o dilaceravam, experimentava uma paz espiritual desconhecida. Aqui ele já começa a dar indicativos de que Gesiel não estava sozinho. Gesiel ali tinha pessoas, né? Estevão ali, ele estava, espíritos que acompanhavam ele, né? Todos aqueles sofrimentos do cerimonial eram pelo Cristo. E quando ele fala Cristo, a gente tem que lembrar, é que a gente sempre fala assim, ou é Jesus ou é Cristo. Mas, ou seja, Jesus e Cristo é a mesma pessoa. Mas, se a gente prestar atenção, quando ele quer se referenciar a um ser supremo, a um ser puro, um ser assim muito além, né? Aquele nível lá, ele põe a palavra Cristo. É interessante isso. Porque quando você vai buscar, quando você está no auge da dor, você quer assim o bam 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 para lhe tirar daquele, né? Pelo amor de Deus. Então ele vai citar ali o mais elevado. Essa, Hum, eu ia falar só que agora me veio na cabeça quando os cristãos estavam entrando também, exatamente. né? A certeza era tão grande, né? Que estava sereno, né? Os cristãos primitivos não Permitir. eram espíritos qualquer. De jeito nenhum. Traziam Jesus e aquela promessa assim realmente no coração mesmo. É. É, aquela hora Aquela hora era a sua oportunidade divina, tá vendo? Por isso que ele reconhece, assim como os que caminhavam lá para o sacrifício, né, Gracinha? O mestre de Nazaré havia convocado
olha, novamente, o seu coração fiel, né, ao público testemunho dos valores espirituais de sua gloriosa doutrina. Novamente aparecendo aqui a palavrinha coração. Confiante, raciocinava. Isso aqui é um raciocínio que está além do intelecto, né? O raciocínio que está com o coração ali lado a lado. Se o Messias aceitar a morte infamante do Calvário para salvar todos os homens, não seria uma honra dar a vida por ele? Aí, novamente, Emmanuel cita seu coração, olha a palavrinha aqui novamente, seu coração. É coração, sim, porque aqui essa fé, ela está ali entranhada, né? Nas fibras mais, nas entranhas ali da alma de Gesiel. Não é uma coisa só de intelecto. Muitas vezes, aqueles que se dizem cristãos hoje, a gente estuda, a gente aprende, a gente ouve falar, tem os hábitos, vai à igreja, etc., mas está ali só a nível intelectual, né? Na hora de uma hora como essa, aí é que você vê realmente quem é que fez o dever de casa e aquele que só ficou na superficialidade. Ana, Hum, tem aquela passagem no Evangelho que diz, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão nos reinos dos céus. é, É justamente isso. Por que que não? Porque não está no coração, tá só aqui na cabeça. A gente é tipo assim, a gente estuda, estuda, a gente de repente sabe falar muito bem, sabe falar bonito, mas na hora da aprovação, ou na hora do trabalho, ou na hora do dia a dia, na caridade diária mesmo. Não tô falando da uhum, caridade que você vai lá fazer caridade, na diária a gente não tá no coração, tá só na cabeça. tá só no intelecto. É uma coisa que a gente tem que pensar muito, 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 assim, porque começa na cabeça, mas depois a gente tem que levar pro coração, né? Uhum, É quando a gente é, internalizou. No caso de Gesiel, ele já tinha internalizado todo. ele já tinha. É. Ele já tinha. O que você fala me lembrou uma outra coisa que o Chico falava, né? Ele disse assim que a princípio ele começou a prestar atenção nas suas palavras, aí depois ele percebeu que na verdade as palavras eram apenas uma consequência de seus pensamentos, então ele passou prestar mais atenção em seus pensamentos. E depois ele percebeu que, na verdade, os pensamentos eram apenas um reflexo dos seus sentimentos. Então, aí ele passou a monitorar mais e verificar mais o seu coração, como é que andava o seu coração. É, aí aqui, seu coração sempre ávido de dar testemunho ao Senhor, desde que lhe conhecer o Evangelho de redenção, não deveria rejubilar-se com o ensejo de oferecer-lhe a própria vida. Realmente é, né? Olha aí, novamente aqueles que iam para o circo máximo, né? E novamente é a segunda vez que ele vai recorrer a esse conhecimento, né? Da perguntinha 625. Qual o maior exemplo oferecido por Deus à humanidade, né? Ele foi lá pegar Jesus e ele soube com muita propriedade, ele soube acionar esse conhecimento, ele soube acionar essa ferramenta super poderosa. É, Olha, oi. mas às vezes não é assim a ordem mesmo. Por exemplo, você começa mesmo com pensamento, com estudo, você começa, entendeu? Adquirindo esses Sim, conhecimentos, aí o passo seguinte é o que que você vai fazer com isso. Mas a sim, ordem é essa, sim, sim, né? sim. É, a ordem é essa. O que que vai fazer com que a gente passe, dê o próximo passo, né? Tem um outro passo. O que que vai fazer? É o que a Silvia estava falando, é a prática, né? É a autoavaliação constante, né? É a gente
E outra coisa, jamais deixar de estudar. Na verdade, o estudo não vem antes, o estudo vai sempre. É sempre. Mas tem um outro passo, né, da gente seguir na prática, né, do bem. É, onde é que eu estava? Ah, seu coração sempre ávido de dar testemunho ao Senhor, desde que ele conhecera o evangelho de redenção, não deveria rejubilar-se com o ensejo de oferecer-lhe a própria vida? Entretanto, a ordem de caminhar arrancou dos mais elevados pensamentos. Aqui ele cita assim uma palavra, ele cita uma coisa interessante, que ele diz assim: se o Messias aceitara a morte infamante do Calvário para salvar todos os homens. Isso me lembrou minhas aulas de catecismo, né? No olhar católico, não é crítica não, mas no olhar católico, qual é a perspectiva, né, que a gente tinha? Era uma coisa que eu não entendia nunca quando a gente estava lá no catecismo. Quer dizer assim, Jesus veio ao mundo e se deixou crucificar para nos salvar. Foi um exemplo. Salvar de quê, né? Eu sempre ficava assim, gente, salvar de quê? Porque eu não entendia nada de reencarnação, né? Não sabia nada, então nada fazia sentido. Eu era apenas uma criança, salvar do quê, gente? De uma coisa que vai acontecer ainda? O que que vai, né? E no olhar católico, esse salvar seria como que dar quase que um salvo-conduto, porque, pô, Jesus já morreu na cruz por mim, né? Então eu não tenho que me preocupar. Mas, na verdade, esse salvar não é de outra coisa senão da nossa própria ignorância. Ignorância é essa, por exemplo, que muitas vezes permite você, em praça pública, sob o respaldo da lei, matar um outro ser humano e achar que está tudo bem, né? Apedrejar lá um monte de gente, jogar pedra e achar que isso está mal. Então, esse salvar é exatamente nos salvar da ignorância e dizer assim, gente, não está correto isso não. Um exemplo dele, ele está dizendo assim, olha, o exemplo da paz, do perdão, da humildade, do amor ao próximo, de que a vida é eterna, a vida continua. Você vai responder depois também por tudo que você fizer. Então, é salvar a gente da ignorância, né? E, ao mesmo tempo, dizendo assim: olha, não podemos mais nos esconder atrás dessa desculpa da ignorância. Não só, não podemos mais dizer, depois que Jesus passou aqui, não só a gente não pode mais dizer assim, eu não sabia, como somos responsáveis, né? Vamos responder por tudo que fizermos, né? De bom ou de ruim, mas vamos responder. Então, é interessante ele citar isso nessa hora. É, o generoso pregador do caminho hesitava nos passos cambaleantes, né? Ou seja, ele estava maltratado, torturado, mas tinha sereno e firme olhar, revelando desassombro nos derradeiros lances do testemunho. Então, não só ele tinha essa memória de Jesus, ele trazia Jesus bem firme no seu foco, no seu pensamento, na sua mente, como esse olhar sereno, firme ali, determina realmente ele estava muito bem acompanhado, né? Naquelas primeiras horas da tarde, o sol de Jerusalém era um braseiro ardente. Não obstante o calor insuportável, ou seja, estava bem verãozão mesmo, né? A massa deslocou-se com profundo interesse. Tratava-se do primeiro processo concernente às atividades do caminho após a morte do seu fundador Jesus, né? Destacando-se de todas as correntes judaicas ali presentes, em penhor de prestígio, ou seja, em garantia à lei de Moisés, os fariseus faziam grande alarde do feito. Os fariseus, lembra, são aqueles, os detentores, aqueles responsáveis por manter a lei, cuidarem da lei, né? Ensinar a lei aos demais, garantir a lei, fizeram tudo com a lei, menos viver a lei, né? Que eles mesmos pregavam.
Porque se eles fossem viver a lei de Moisés como deveria, de fato, aquilo ali não estava acontecendo. Ladeando o condenado, faziam questão de atirar-lhe no rosto as mais pesadas injúrias. Ele, porém, embora evidenciasse profunda tristeza, caminhava seminu, sereno e imperturbável. Aí você fica pensando assim, gente, Estevão passar por isso é justo ou é injusto? Não existe injustiça divina, né? Mas é difícil você pensar que não é. Então, acontece que num espírito como este, por que que não é injusto? Porque um espírito dessa envergadura, o que ele está passando, ele poderia acabar com aquilo ali. Ele poderia escolher não viver. Mas lembra que várias foram as oportunidades em que foi perguntado a ele, e ele disse: Eu não cedo na minha fé, é essa, o Cristo é o Senhor Supremo, né? E ele foi firme na sua resolução. O que nos prova que, como você disse, Silvia, não existe injustiça divina, só existe justiça divina. E ele está passando aqui foi uma escolha, ou seja, é uma renúncia. Como ele é um espírito elevado, isso é uma renúncia. Agora vamos fazer o cenário seguinte. Vamos supor que eu estou sendo condenada injustamente por algo que eu não cometi. É justo ou é injusto? E aí, como você diz, como não existe injustiça divina, aí a gente tem que avaliar algum caso anterior, porque eu não sou uma Estevão Gesiel da vida, né? Eu tenho que avaliar o que foi que eu fiz no meu caso anterior, ou eu estou passando por uma prova do tipo assim, ou tudo bem, eu não fiz nada, mas eu estou passando assim por uma prova do tipo, vamos ver se ela vai se revoltar, ou se ela realmente confia, né? Sabe Deus do que de repente você está sendo condenado injustamente, mas sabe Deus quem você vai encontrar lá na cadeia e de repente você vai mudar a vida daquela pessoa, né? É como a Silma falou, né? Não tem injustiçados, né? Não tem. Não tem Ninguém, não injustiçado, somos mas inocentes. Ninguém que está aqui é inocente. exatamente, E mas se for, está em missão. pois É é. renúncia. Na verdade, não existe injustiçado e, na verdade, é uma oportunidade. É, exatamente. É sempre uma É oportunidade. sempre uma oportunidade, né? É sempre uma O oportunidade, próprio Jesus, né? Ele merecia passar por aquilo tudo. Ele né? faz Foi Deus é, renúncia. Foi Deus é renúncia. injusto? Não. Não é. No caso, por exemplo, todo mundo está aqui, ou é prova ou é expiação, mas no caso de Jesus, nem é prova, Não, nem é não expiação. Ele veio porque quis, foi ele não tinha nem isso. que encarnar. Ele veio pela vontade do Pai, Uhum. Não, né? e por amor a todos Por nós. amor Também. a todos nós. Ele aceitou né, a empreitada, eu vou e fez divinamente. É. É, mas, enfim, realmente é confiar que Deus tá no leme, né? Que é isso mesmo e que ele sabe o melhor para nós. A sala de reuniões do Sinédrio não distava muito do átrio do templo, onde se realizaria a macabra cerimônia. Apenas alguns metros e a caminhada terminava justamente no local onde se erguia o enorme altar dos holocaustos. Tudo estava preparado a caráter, como Saulo deixara perceber em seus propósitos. Ao fundo do pátio espaçoso, Estevão foi atado a um tronco para que o apedrejamento se efetuasse na hora precisa. Os executores seriam os representantes das diversas sinagogas da cidade. De vez em quando,
de vez que era função honrosa atribuída a quantos estivessem em condições de operar na defesa de Moisés e de seus princípios. Cada sinagoga indicara o seu delegado, e ao iniciar a cerimônia, como chefe do movimento, Saulo recebia um por um, junto da vítima, guardando nas mãos, de acordo com a pragmática, os mantos brilhantes enfeitados de púrpura. Então, ele está aqui seguindo o protocolo. O que o protocolo diz, ele está seguindo. Prova de que ele é uma pessoa assim, ó, bem, né? By the book mesmo, assim, aquela coisa do escreveu, não leu. E aí, só relembrando, vou voltar aqui rapidamente o que está escrito no livro no Ato dos Apóstolos. É, Ato dos Apóstolos. Ao ouvir tais palavras, esbravejavam de raiva e rangiam os dentes contra ele Jesus contra Estevão, né? Mas, cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé. Presta atenção. Como é que está escrito na Bíblia? Está escrito: fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à altura de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé, novamente essa expressão, à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiravam furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade. Tá vendo? Aqui está dizendo lançaram-no fora da cidade, mas no livro de Estevão está dizendo que não. Que não foi. Lançaram-no fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo, né? Isso aqui era tudo um protocolo que estava sendo seguido, né? Era um protocolo. O detalhe é o seguinte, quem escreveu o Ato dos Apóstolos, né? Lembra que o Ato dos Apóstolos é assim, são highlights, assim, são como se fosse aquelas, quando você está fazendo a notícia, você só dá esqueci o nome, a chamada, né? Parte principal. É, e, e eles não estavam lá, porque lembra que Saulo, ele fez questão de fortificar toda a cidade, de fazer o policiamento de modo que não houvesse absolutamente ninguém da Casa do Caminho, ninguém dos seguidores de Jesus por perto. Então, eles não viram nada disso. Eles estão fazendo um reconto, né, do que provavelmente alguém passou adiante. É, Ana, aí, o oi. que você entende quando ele fala que ele estava cheio do Espírito Santo? Então, quando ele está, aí aqui que eu vou dizer, quando ele está cheio do Espírito Santo, aqui ele estava realmente já em contato, né, com a realidade espiritual. Ele já estava tendo a visão do mundo espiritual, né? Nesse momento aqui. E não só Jesus estava com ele, como outros, né? Porque ele fala, é, ele cita como é que se diz? Mãos carinhosas, né? Que passam pelo rosto, que acariciam e que abrandam um pouco a dor. É, quando ele cita aqui de pé, mais adiante, a gente vai ver que Gesiel, ele vai citar o seguinte, ele vai citar, no livro aqui, ele vai dizer, ah, eis que vejo a glória de Deus e Jesus ressuscitado. Na Bíblia está de pé, aqui está ressuscitado, né?
O idioma que Gesiel falava era hebraico. A mãe dele ensinou eles a falarem hebraico. Lembra que hebraico era uma língua mais, era um idioma mais erudito. O popular, a linguajar nas ruas era o aramaico, mas ele falava hebraico. E era da cultura, né, dos hebreus, dos judeus, mais esclarecidos era falar o hebraico. Para esses judeus da época, quando você dizia que você morria, fulano morreu, ele dizia assim, é, fulano deitou-se com seus pais. Existia essa expressão. Você morrer era deitar-se com seus pais. Por que o deitar-se? O contrário do deitar é se levantar. Porque quando você retornasse à vida, reencarnação, você estava se levantando, né? Então, a vida era isso, era morrer e deitar, morrer e deitar. Mas esse conceito só veio surgir um pouco antes de Jesus ter vindo. Porque a cultura hebraica, a cultura judeia da época era extremamente pragmática, ela só se preocupava com o hoje, aqui e agora. O que que eu tenho que fazer para me alimentar, para viver e estar de bem com Deus? Mas não se preocupava com a vida depois da morte, com a vida espiritual. Era extremamente pragmática. Era hoje, aqui, agora, na minha existência terrena. E se eu estou passando um perrengue, é porque eu aborreci Deus de alguma maneira. Então, é, a vida era isso. Era deitar-se, levantar-se, deitar-se, levantar-se. Só que quando você chegasse ao ponto de você estar de pé, ele cita de pé para aqueles que estão numa situação em que você não vai deitar nunca mais. São os espíritos puros. Então, quando Gesiel fala, eis que vejo Jesus de pé, ou eis que vejo Jesus ressuscitado, que aqui na Bíblia está de pé, mas no livro está ressuscitado. Quando você está de pé, você não vai deitar-se nunca mais. Você já alcançou o seu limite, né? O mais alto grau da pureza e você não tem mais que reencarnar. É, tá. A sala de reunião de Sinédrio não distava muito do átrio do templo onde se realizaria a macabra cerimônia, apenas alguns metros e a caminhada terminava justamente no local onde se erguia o enorme altar dos holocaustos. Tudo estava preparado a caráter, como Saulo deixara perceber em seus propósitos. Ao fundo do pátio espaçoso, Estevão foi atado a um tronco para que o apedrejamento se efetuasse na hora precisa. Os executores seriam os representantes. Ah, já li tudo isso aqui. Cada sinagoga indicara o seu delegado, e ao iniciar a cerimônia, como chefe do movimento, Saulo recebia um por um, junto da vítima, guardando nas mãos, de acordo com as pragmáticas, os mantos brilhantes enfeitados de púrpura, tal qual está escrito lá na Bíblia. Mais uma ordem do moço tarcense e a execução começou entre gargalhadas. Cada verdugo mirava friamente o ponto preferido, esforçando-se para tirar maior partido. Gente, inimaginável um trem desse. Risos gerais seguiam-se a cada golpe. Poupemo-lhes a cabeça. Chega a esse nível, esse requinte de crueldade, né? De matar aos poucos, dizia um dos mais exaltados, a fim de que o espetáculo não perca a intensidade e o interesse. Cada expressão do judaísmo acompanhava o verdugo, indicado pelos maiorais da sinagoga, com atenção e entusiasmo, aos berros de morra o traidor, o feiticeiro. Fere no coração em nome dos cilícios. Cilícios, né, era uma província da Cilícia, que na verdade era uma província romana, hoje é Turquia. Exclamava alguém no meio da turba.
Separa-lhe as pernas pelos idumeus. Idumeus também é uma tribo de Israel. Eram descendentes de Jacó. Secundava outra voz imprudente. Mais ou menos afastado da turba, seguindo de perto os movimentos do condenado, Saulo de Tarso apreciava a vibração popular, satisfeito, satisfeito e confortado. De qualquer maneira, a morte do pregador, do Cristo, representava o seu primeiro grande triunfo na conquista das ascensões de Jerusalém de suas prestigiosas corporações políticas. Intelectualmente é o que ele está pensando, né? Naquela hora em que focalizava tantas aclamações do povo de sua raça, orgulhava-se com a decisão que o levara a perseguir o caminho sem consideração e sem tréguas. Aquela tranquilidade de Estevão, no entanto, não deixava de impressioná-lo bem no imo. Aqui está falando o coração. Olha como é que anda o coração de Saulo, né? Porque no coração dele ele está sabendo que está uma coisa errada, tem um conflito. Aquela tranquilidade de Estevão, no entanto, não deixavam de impressioná-lo bem no imo do coração voluntarioso e inflexível. Onde poderia ele aurir tal serenidade? Sob as pedras que o alvejavam, aqueles olhos encaravam os algozes sem pestanejar, sem revelar temor nem turbação. E isso ele vai esquecer. Ele nunca mais vai se esquecer desse olhar do Estevão. E o curioso é você pensar assim, gente, tinha milhares de pessoas, milhares não, mas tinha ali várias pessoas naquela cena macabra. Quantas daquelas prestaram atenção no olhar de Jezeel? Mas Saulo, a figura de Jezeel era tão intrigante para ele que aquela paz intrigava ele. Então, certamente ele viu aquela paz nos olhos de Abigail, e você só reconhece aquilo, você só identifica aquilo que você já conheceu um dia. Ele não tem essa paz, mas ele já viu essa paz aqui em algum lugar. A minha interpretação é que para Emmanuel citar isso tantas vezes, significa que ele está dando assim sinais de que, em alguns momentos, é como se a alma dele está dando ali tentando fazer ele recordar de um planejamento que ele teve, de um trato que ele teve com Jesus e que agora ele não está cumprindo, né? Houve um planejamento para essa encarnação, certamente que houve, para a de Estevão, com certeza. E certamente que esse desfecho aqui não era o combinado, mas ele está ali intrigado, tem alguma coisa e está dizendo para ele assim, gente, alguma coisa está saindo fora do script. De fato, amarrado de joelhos ao tronco do suplício, o moço de Corinto guardava impressionante característica de paz nos olhos translúcidos, de onde as lágrimas silenciosas corriam abundantes. Ele tinha dor, ele estava triste, mas sereno. O peito descoberto era uma chaga sangrenta. Não consigo nem imaginar, gente. As vestes enfrangalhadas colavam-se ao corpo, empastadas de suor e sangue. O Marte do caminho sentia-se amparado por forças poderosas e intangíveis. Ele não estava só, né? A cada novo golpe, sentia recrudescer os padecimentos infinitos que lhe azorragavam, ou seja, que lhe açoitavam, que golpeavam o corpo macerado, mas, no íntimo, guardava a impressão de uma lenidade sublime, né? De uma brandura sublime. O coração batia descompassadamente. O tórax estava coberto de feridas profundas,
as costelas fraturadas. É um suplício semelhante ao que Jesus passou, né? Porque Jesus também teve dificuldades na respiração e a costela fraturada também dava essa dificuldade de respiração nessa hora. Nessa hora suprema, recordava os mínimos laços de fé que o prendiam a uma vida mais alta. Lembrou todas as orações prediletas da infância, fazia o possível para fixar na retina o quadro da morte do pai supliciado e incompreendido. Intimamente repetia os salmos de Davi, qual fazia junto da irmã nas situações que pareciam insuperáveis. O Senhor é meu pastor e ele não nos falta. As expressões dos escritos sagrados, como as promessas do Cristo no Evangelho, estavam ali no âmago do coração. O corpo quebrantava-se no tormento, mas o espírito estava tranquilo e esperançoso. Novamente, né? Lições do Evangelho que não estavam só no intelecto. Agora, tinha a impressão de que duas mãos carinhosas passavam de leve sobre as chagas doloridas, proporcionando-lhe branda sensação de alívio. Sem qualquer receio, percebeu que lhe haviam chegado o suor da agonia. Dedicados amigos, do plano espiritual, rodeavam o Marte nos seus mínimos supremos. Olha o que Silvia estava perguntando, né? O que significa ter como é que se diz? O Espírito Santo, né? Cheio do Espírito Santo. Dedicados, amigos do plano espiritual, rodeavam o Marte nos seus minutos supremos. No auge das dores físicas, como se houvessem transposto infinitos abismos de percepção, o moço de Corinto notou que alguma coisa se lhe havia rasgado na alma. Seus olhos pareciam mergulhar em quadros gloriosos de outra vida. A legião de emissários de Jesus, que o cercava carinhosamente, figurou-se-lhe a corte celestial. No caminho de luz desdobrado à sua frente, reconheceu que alguém se aproximava, abrindo-lhe os braços generosos. Eita! Aí sim, viu? Não é para qualquer um, não. No seu momento ápice, no ápice da sua morte, você olhar assim, quem é que vem te buscar? Jesus de braços abertos. Pelas descrições que eu vira de Pedro, tá vendo? Pelas descrições que eu vira de Pedro, percebeu que contemplava o próprio Mestre em toda a resplandecência de suas glórias divinas. Saulo observou, tá vendo? Saulo tá ali, ó, não tá perdendo um minuto de tudo que está acontecendo com Gesiel. Saulo observou que os olhos do condenado estavam estáticos e fulgurantes. Foi quando o herói cristão, movendo os lábios, exclamou em voz alta: Eis que vejo os céus abertos e Cristo ressuscitado. Tá vendo que Emmanuel trouxe essa palavra porque Gesiel falou em hebraico, mas Emmanuel traduziu, né, no conforme o conceito que realmente é. E o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Ou seja, o Cristo de pé, como está lá na Bíblia, né, em Atos. Viram então que duas mulheres jovens aproximavam-se do perseguidor com gestos íntimos. Dalila entregou Abigail ao irmão, despedindo-se logo para atender ao chamado de outra amiga. A noiva terna cingia uma túnica à moda grega, que era o que Saulo queria, né? Que mais lhe realçavam o formoso rosto. Lembra que Saulo admirava a cultura grega, se vestia à moda grega. Então ele pediu que Abigail fosse à moda grega. Fosse pela dolorosa cena em curso, ou pela presença da mulher amada, percebia-se que Saulo estava um tanto perplexo e sensibilizado. Então veja que nessa altura Jesus já estava lá em pessoa.
Gesiel sentia essa presença, ele via a presença, mas Saulo, embotado que estava, ele só percebia que havia algo diferente, ele estava sensibilizado, mas ele não entendia o que era aquilo. Disse-ia que a coragem indomável de Estevão o levara a considerar a tranquilidade desconhecida que deveria reinar no espírito do Marte. Ele chama de coragem porque, na verdade, ele não sabe o que é fé. Nesse momento, Saulo não sabe, não entende a fé de Gesiel, mas a tranquilidade de Gesiel é fé, não é coragem. Mas de intelecto é como Saulo está interpretando. Em face da já estou para terminar, gente, porque a gente começou mais tarde. Em face da gritaria que rodeava e notando a miserável situação da vítima, a jovem mal pôde conter um grito de espanto. Que homem era aquele atado ao tronco do suplício, aquele peito arfante, empastado de sangue, aqueles cabelos, aquele rosto pálido que a barba crescida desfigurava, não seriam de seu irmão? Ah, como falar das ansiedades imensas na surpresa imprevista de um minuto? Abigail tremia. Seus olhos aflitos acompanhavam os menores movimentos do herói, que parecia indiferente no êxtase que o absorvia. Embalde, Saulo chamava-lhe a atenção discretamente, de modo a poupá-la de penosas impressões. A moça parecia nada ver além do sentenciado a esvair-se no sangue do martírio. Lembrava-se agora. Afastando-se do calabouço, depois da morte do pai, foi assim mesmo que deixara Gesiel na posição do suplício. O tronco execrável, as algemas impiedosas e o pobrezinho de joelhos. Tinha ímpetos de atirar-se à frente dos algozes, esclarecer a situação, saber a identidade daquele homem. Nesse instante, ignorando-se alvo de tão singular atenção, o pregador do caminho saiu de sua impressionante nobilidade, vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar os seus desvios. O discípulo de Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Eu vou acabar aqui, mas o comentário é: vendo que Jesus contemplava melancolicamente. Quem é que estava sendo apedrejado? Gesiel. Mas Jesus estava olhando melancolicamente para quem? Para Saulo. Jesus não veio para os sãos, que naquele momento Gesiel já tinha espíritos que estavam ali amparando ele. Mas Jesus lamentava a, a posição, né? A situação, a condição em que estava ali, que se encontrava Saulo. E ele dizia assim: a lamentar seus condenáveis desvios. Presta atenção nessa palavra. A gente só se desvia quando sai de uma rota traçada, ou seja, Saulo não nasceu para aquilo. Aquele não era o plano. Desvios, como Emmanuel escreve bem, a lamentar os seus condenáveis desvios, aquele não era o plano. Você tá no mudo, Gracinha. Eu estava pensando assim, assim como todos nós, né? Assim como todos nós, você pode imaginar. Pode imaginar. É dureza, mas hoje aqui a gente fica aqui lembrando disso, né? Que aqui Emmanuel está dizendo com todas as letras, gente, esse não era o plano, mas Saulo vai correr atrás. Então vamos botar fé que ele vai correr atrás. Meninas, Mas, Ana, mas muitos que estão aqui, não é? O Silvio também, é, cumpre o plano, não chega a cumprir, porque se vem em missão, ele cumpre o plano dele. e não só quem não vem em missão, tem pessoas. É porque assim, aquela missão
de Saulo Ah, era um desafio e tanto. Ele nasceu inteligente, bonito, rico, com poder. Só com um desse a gente já se perde. Ele aqui ele está fascinado pelo poder, ele está uhum. fascinado pelo intelecto, mas também é porque ele ainda não se deu a chance de conhecer Jesus, né? Mas na hora que acontece, ele consegue voltar atrás. Então, é esse o valor da transformação dessa alma. Muitas vezes, nós aqui, porque você nasce muito com uma beleza física, né, acima do normal, ou você tem, sei lá, acesso a poder ou a dinheiro, a gente, né, escorrega feio. Ou. é, Às vezes nem escorrega, mas não faz o que deveria fazer, né? Quantas pessoas com posses, por exemplo, não colocam em movimento, não gera emprego, só fica usufruindo de algo que, na verdade, era para ele estar ali movimentando, né? Mas, é, Mas é co- impressionante, né? Como é que Jesus, né, joga as cartas nele, né? Porque, apesar de tudo isso, a transformação depois dele, né, é uma coisa é muito impressionante. Eu não sei se eu já falei isso da outra vez. Vaso escolhido. bonito, é? Por que que se chama vaso escolhido? Vaso de cerâmica naquela época, primeiro que era uma coisa assim, não era coisa barata como se faz hoje, né? Quando você tinha um vaso era quase que um bem. Então, para você fazer um vaso, para você ter ali óleo, para você ter alguma coisa, né, de maior valor, o que que os artesãos faziam? Eles pegavam aquela, ai, gente, tá me fugindo aqui, o barro, e aí ele manuseava, e depois de chegar na consistência que ele queria, o que que ele fazia com aquele material? Ele batia, mas tanto, com tanta força, era um trabalho exaustivo, um manual exaustivo, até a argila adquirir a a maleabilidade, a consistência necessária para que então ele fizesse, né, o Uhum. oleiro Orei. fizesse o vaso do tamanho, da forma como ele queria. Depois disso ainda vinha o tratamento, né, que ainda ia no forno, ou seja, batia até dizer chega, que é o que vai acontecer com Saulo. Vaso escolhido. Batia, mas ele tinha disciplina, né? Ele era forte o suficiente para suportar tudo aquilo, como ele fez de fato, né? Ele tinha toda a energia, né? Mas ele desviou, né? Como já foi falado antes, né? Ele Ele desviou. desviou, mas sabia que ele aguentava o tranco, né? Ele desviou, mas soube bela. Aí é que está o Belamente voltar. exemplo. O tchan desse livro é isso. Ele desviou, mas Jesus não desistiu dele. Não. E ele, então, quando ele voltou, né, ele soube dar a volta por cima e cumpriu belamente seu papel. Como diz o Divaldo, né, que hoje nós somos mais paulinos do que cristãos, né? Como quem diz assim, se nós, os ocidentais, sabemos e conhecemos, né, a Jesus, muito se deve a Paulo de Uhum. Tarso, né? Sim. O apóstolo dos gentios, que somos nós. Eu sempre ficava nas minhas aulas de catecismo, mas, gente, que negócio é esse? Que fariseu é esse? Quem é gentio? É, Mas gente, isso a aí, gente ainda tem que apanhar muito então, hein? mas Vasos escolhidas. né, né, Silvia, o barro, né, no oleiro ali, ainda vamos apanhar muito. Não, Mas ele é, era vaso porque ele podia comportar muita coisa, gente. A gente, no máximo, uma bacia, um pratinho de prato, pois de é, argila. mas aí vem a esperança, né, que Jesus disse que nenhum dos seus ovelhas se perderá.
Não, Nenhuma. nenhum. Por Nenhuma, falar nisso, deixa eu contar né? uma historinha que eu ouvi de uma pastora mesmo. Não é pastora de igreja, não, pastora de ovelha. Uhum. Sabe aquela figurinha que a gente vê Já vou, do, já vou. do Jesus com com a, oh, gente, como é o nome? A ovelhinha debaixo do braço? Ou do pastor com a ovelhinha debaixo do braço, sabe? Você sabe o que que aquilo representa? Eu só entendia que ela estava falando e eu me veio essa imagem. Quando a ovelha é muito fujona, no caso do Saulo de Tarso, quando a ovelha é muito fujona, o pastor, sabe o que que ele faz? Ele vai, busca, 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 e ela continua fugindo. O pastor vai e quebra a perninha, a patinha. Aí ele vai, enfaixa, faz tudo, cuida dela. E aí, por um tempo, ele fica segurando ela, porque ela não pode caminhar. Aí, nesse tempo, o que que acontece? Ela se habitua a ficar perto dele. E aí, quando ela já está bem, quando ela já está, já pode caminhar, ele põe ela no chão e ela nunca mais se afasta dele. Então, assim, Deus também, em alguns momentos, vai permitir que a gente vá quebrar nossas patinhas. Justiça, não justiça, consequência de nossas escolhas. Mas no momento que a gente quebrar as patinhas, ele vai trazer como um bom pastor, ele vai ficar ali, aí a gente vai chegar lá com nossa dorzinha, lá juntinho dele, e depois a gente se acostuma, a gente diz, assim, nunca mais, aqui que é bom, nunca mais eu vou querer sair daqui. Eu tô aqui fora porque a Leire pediu para fazer xixi. Ah, Mas aí lembra da pegadas na areia, né? exatamente. Seus pés, né? Os pés de Deus, que ele está É. te carregando. É muito bonito estudar esse livro, né? Demais, gente. Isso aqui, cada frase é para a gente deitar assim e ficar pensando muito. Toda vez que você lê, você encontra uma coisinha. Mas é isso aí. Vou lá, meninas, que ainda vou Beijo. fazer coisas. Boa Boa noite. noite. Boa Feliz noite a todos. Natal. Não, vovô, a gente vai se ver na radiação ainda. Aqui, Feliz Natal. Não, ainda tem muito por aí. É. Boa Durmam com noite, Deus, Feliz todas Natal Boa a Beijo, boas. beijo. todos. Boa noite. Boa noite. noite a Tchau, Boa tchau, todos. tia noite, Noite. amor. Boa Zé. noite, Boa Até todos. noite. mais. Boa Tchau, noite. tchau.